Quando falamos sobre o reencontro das chamas gêmeas, muitas vezes a mente já cria uma imagem, um momento mágico, cinematográfico, com direito a olhares intensos e um amor arrebatador que imediatamente se concretiza no plano físico. Mas a verdade é que, embora esse reencontro seja sim profundamente transformador e divino, ele raramente acontece da forma que o ego espera. O reencontro não é um fim, é um ponto de virada. E na maioria das vezes, ele vem carregado de intensidade, cura, espelhos e verdade. Você já sentiu, sem explicação, que alguém está se aproximando, mesmo que não saiba quem? Já teve pressentimentos estranhos, sonhos vívidos ou uma sensação interna de que algo grande está prestes a acontecer? Esses sinais, muitas vezes, são preâmbulos do reencontro entre chamas gêmeas. Mas quando ele de fato ocorre, o que se sente vai muito além do romântico. É como se duas almas que já se conhecem profundamente, de muitas vidas, se reconhecessem de novo com um simples olhar, e isso pode ser arrebatador. O reencontro costuma mexer com tudo: emoções, padrões antigos, crenças sobre amor e até feridas que pareciam curadas. Isso acontece porque, energeticamente, a presença da sua chama gêmea ativa em você tudo o que ainda precisa ser realinhado para que a união aconteça de forma plena. E isso pode trazer à tona sentimentos intensos como euforia, medo, amor incondicional e até confusão. Muitas vezes, a pessoa não está esperando esse reencontro conscientemente, mas sua alma está. Há uma preparação silenciosa que acontece antes, como uma espécie de despertar prévio. Você começa a mudar internamente, a olhar para o amor com mais maturidade, a se desapegar de idealizações. Já passou por isso? Sente que a sua visão sobre o amor tem mudado sem explicação? E quando o reencontro acontece, algo dentro de você simplesmente sabe. Não há dúvidas. Pode até existir resistência mental, especialmente se a conexão vem em um momento inesperado ou se existem obstáculos externos. Mas a alma reconhece. É como se o tempo parasse por alguns segundos. Há um tipo de silêncio vibrante entre vocês, como se tudo fosse dito sem palavras. Você já viveu algo assim? Esse momento também pode vir com provas. Às vezes, o reencontro é tão impactante que ambos se afastam novamente para processar tudo o que foi ativado. E isso não é um erro. Pelo contrário, é uma etapa importante do amadurecimento da conexão. Porque essa união não é sobre ficar junto a qualquer custo, mas sim sobre evolução mútua, cura e despertar. E você? Já sentiu que reencontrou alguém que sua alma já conhecia? Teve sonhos ou sinais fortes antes de conhecer alguém marcante? Sente que está passando por uma preparação silenciosa para algo maior? Compartilhe nos comentários o que o seu coração tem percebido sobre esse reencontro. Como você imagina, ou já viveu, esse momento tão esperado na jornada das chamas gêmeas. Sua história pode inspirar e acolher outras almas em fase de despertar. Existe um momento sagrado, silencioso e profundo que antecede o reencontro entre chamas gêmeas. Não é algo que se explica com palavras, mas que se sente no corpo, no coração, no espírito. É como se a alma soubesse que algo grandioso está prestes a acontecer, mesmo que a mente ainda não entenda. Esse chamado da alma não vem com alarde, e sim com sutilezas poderosas, um arrepio repentino, um vazio doce no peito, uma inquietação que mistura paz com expectativa, uma intuição forte que diz: é agora. Você já sentiu como se o tempo desacelerasse de repente? Como se o universo estivesse em silêncio, esperando algo importante se revelar. Às vezes, antes do reencontro físico, a alma entra em um estado de presença absoluta. Tudo fica mais sensível, mais vivo. Os sentidos se aguçam, os sentimentos se intensificam e uma vibração diferente toma conta do campo energético. É como se o véu entre os mundos se afinasse e a realidade começasse a mostrar sinais de que está prestes a mudar. Esse chamado pode se manifestar de várias formas. Algumas sentem um calor no coração, outras ficam emocionalmente sensíveis sem motivo aparente. Algumas têm sonhos vívidos, escutam músicas que tocam a alma ou se deparam com sincronicidades inegáveis no mesmo dia.
Números repetidos, nomes, lugares, símbolos que remetem à conexão. Já passou por isso? Pode acontecer também uma sensação de reconhecimento antes mesmo do encontro real. A alma, conectada além do tempo e espaço, sente a aproximação. Às vezes, minutos antes, é como se você estivesse em outro plano, mais introspectiva, observadora, como se algo dentro de você estivesse se preparando para receber uma verdade antiga e ao mesmo tempo nova. Há quem diga que, nesses minutos antes do reencontro, é como se o coração começasse a bater com outro ritmo, não de ansiedade, mas de reverência. É como se a alma estivesse se arrumando, limpando o espaço interno para receber algo que ela esperou por vidas. Você sente como se estivesse voltando para casa, sem nem ter saído. E essa preparação interna pode vir acompanhada de emoções inesperadas. Um choro repentino, um suspiro profundo, um silêncio cheio de significado. A vontade de estar só, de olhar para o céu, de se recolher por alguns instantes. Tudo isso pode ser o prelúdio de algo que vai marcar sua jornada para sempre. Esse chamado é uma das provas mais lindas de que a alma sempre sabe. Mesmo quando a mente duvida, mesmo quando os olhos não enxergam, mesmo quando tudo parece incerto, há algo dentro de você que já está conectada, pronta, aberta. E quando esse chamado vem, você não precisa fazer nada, apenas sentir, estar presente, confiar. Porque o que está para acontecer não será forçado, será reconhecido. E você, já sentiu que algo estava prestes a mudar, sem saber o quê? Teve intuições ou sentimentos fortes pouco antes de reencontrar alguém marcante? Notou que seu corpo ou seu campo energético mudaram sem explicação aparente? Compartilhe nos comentários. Como sua alma te avisou que algo especial estava para acontecer? Já viveu esse tipo de chamado silencioso e profundo? Sua experiência pode ajudar outras almas a reconhecerem o momento exato em que tudo começa a se alinhar. O que acontece energeticamente quando vocês se encontram? O reencontro de chamas gêmeas não é um simples encontro entre duas pessoas. É uma colisão de almas que se reconhecem além da matéria, do tempo e das histórias desta vida. Quando acontece, algo se acende no invisível. Uma frequência antiga se reativa e os corpos energéticos entram em ressonância imediata. Não importa o tempo de separação ou se vocês já se encontraram antes. O campo espiritual sabe exatamente o que está acontecendo e a vibração da união se manifesta com força. Você sente isso no corpo. Às vezes, é um calor que sobe pela coluna, um arrepio contínuo, ou um magnetismo tão forte que chega a ser desconfortável de tão real. A energia começa a circular entre os dois como se um portal tivesse sido reaberto. As auras se conectam, os chakras se comunicam, e o coração dispara não apenas por emoção, mas por reconhecimento espiritual. Já passou por aquela sensação de "eu te conheço", mesmo que tudo pareça novo? Isso acontece porque, energeticamente, a alma acessa memórias que vão além desta encarnação. E junto com esse reconhecimento, uma explosão de energia amorosa começa a se movimentar. Pode vir como euforia, como paz profunda, ou até mesmo como um colapso emocional. Cada reencontro traz consigo uma reconfiguração energética intensa, única, porque é a vibração da origem voltando a pulsar. Em muitos casos, esse momento ativa o que chamamos de despertar do campo unificado, ou seja, os corpos sutis de ambos começam a vibrar em alinhamento, como se formassem um só campo de consciência. Isso pode gerar telepatia instantânea, sensações físicas espelhadas, emoção compartilhada e uma clareza emocional que jamais foi vivida com outra pessoa. É como se, naquele instante, todas as barreiras caíssem e o amor começasse a falar diretamente, sem filtros. Mas essa intensidade também pode trazer à tona bloqueios antigos. Justamente por ser um encontro tão puro, ele revela com luz tudo o que ainda está desalinhado. Por isso, muitas sentem um misto de amor incondicional e medo profundo. A energia da chama gêmea não mascara nada, ela revela. Você já sentiu esse misto de querer se entregar completamente e, ao mesmo tempo, querer fugir sem motivo claro? Em alguns reencontros,
a energia é tão elevada que o corpo físico sente tremores, insônia, sensações de leveza, tontura ou até cansaço extremo. Isso é natural, porque a sua estrutura energética está sendo recalibrada para sustentar uma frequência mais elevada de amor. E isso exige tempo, presença e autorrespeito. O mais importante é entender que o reencontro não é apenas um evento externo. Ele é, sobretudo, uma fusão de campos internos. É o ponto de ativação onde a jornada espiritual ganha nova direção, onde você se vê com outros olhos, onde o espelho da alma te mostra quem você realmente é. E você? Já viveu um encontro onde a energia falou mais alto do que as palavras? Sentiu seu corpo reagir de forma inexplicável ao se aproximar de alguém? Compartilhe nos comentários como foi energeticamente o seu reencontro. Que sinais o seu corpo, sua alma e seu coração trouxeram nesse momento tão sagrado? Sua história pode ser o espelho que outra alma precisa para reconhecer a própria jornada. Quando duas chamas gêmeas se reencontram, algo muito além da lógica se move. Não é apenas um momento especial, é um portal energético se abrindo, trazendo à tona emoções profundas, memórias ancestrais e ativações espirituais que não podem ser explicadas com palavras. É como se o tempo parasse por um segundo e, nesse instante, você soubesse: algo sagrado está acontecendo aqui. As emoções vêm como uma onda. Às vezes, é uma alegria inexplicável, como se a alma estivesse celebrando silenciosamente o retorno de algo que esperou por vidas. Outras vezes, lágrimas caem sem aviso, não por tristeza, mas por um tipo de reconhecimento profundo, como se tudo o que foi vivido finalmente fizesse sentido. Você já sentiu vontade de chorar ao olhar nos olhos de alguém, mesmo sem entender por quê? Esse reencontro ativa memórias, e nem todas são conscientes. O corpo, a alma e o campo energético acessam registros guardados em dimensões sutis. Vidas passadas, promessas feitas, separações antigas, amor vivido em outros tempos. Muitas vezes, surgem lembranças que você não consegue encaixar em nenhum momento desta vida, mas que trazem uma sensação de verdade absoluta. É como se partes suas esquecidas voltassem à tona. Algumas pessoas relatam visões instantâneas, flashes de momentos que parecem de um sonho, mas que carregam uma carga emocional muito real. Pode ser um local, uma cena, uma conversa que nunca aconteceu aqui, mas que ecoa com força dentro de você. Isso acontece porque o reencontro reativa a linha do tempo original da alma, trazendo para o agora aquilo que ficou suspenso no tempo. Energeticamente, esse instante também é uma ativação. O coração se expande, os chakras se alinham e há uma aceleração vibracional quase palpável. Você sente o campo magnético entre vocês dois ganhando vida própria, como se estivesse sendo reconectado a uma parte esquecida do todo. É comum sentir o plexo solar vibrando, o coração pulsando fora do ritmo, ou uma leveza no corpo que parece flutuar. Já viveu algo assim? E essa ativação não acontece apenas entre vocês. Ela reverbera no mundo ao redor. Animais podem reagir, o ambiente muda de frequência. Sinais começam a surgir com mais intensidade. Às vezes, até a natureza parece responder. Ventos que sopram forte, luzes que piscam, músicas que tocam no momento exato. Tudo como um lembrete de que o universo está testemunhando aquele reencontro. Mas esse momento também pode trazer à superfície medos escondidos. O medo de perder de novo, o receio de não estar pronta. A dúvida se tudo isso é real. E está tudo bem, porque o amor de chamas gêmeas não vem para ser perfeito, vem para ser verdadeiro. E a verdade, quando toca a alma, pode causar desconforto antes de libertar. A ativação do reencontro é um chamado para lembrar quem você é. É um espelho que reflete sua luz, sua sombra, seu poder e sua vulnerabilidade. É um convite para se entregar, não a outra pessoa, mas ao amor que já vibra dentro de você, esperando apenas ser reconhecido e vivido com coragem. E você? Já sentiu emoções intensas e inexplicáveis no momento de encontrar alguém? Teve a sensação de estar revivendo algo muito antigo, mesmo sem lembrar de onde vinha?
Compartilhe nos comentários. Como foi esse instante para você? Quais sensações, emoções ou lembranças surgiram no reencontro com sua chama gêmea? Sua história pode abrir portas para que outras almas reconheçam o sagrado em sua própria jornada. Mas qual o impacto vibracional e a mudança de consciência? O reencontro entre chamas gêmeas não é apenas um momento bonito e emocionante, é uma explosão vibracional que transforma o campo energético de ambas as almas. É como se, de repente, tudo o que você era antes começasse a se dissolver, e algo novo, mais verdadeiro, mais íntegro, mais desperto, começasse a emergir de dentro para fora. Não é exagero dizer que, após esse reencontro, nada permanece igual. Algo muda para sempre. A primeira coisa que se sente, ainda que sutilmente, é a elevação da frequência. É como se seu corpo espiritual fosse puxado para uma nova dimensão de amor, consciência e presença. Esse impacto vibracional pode vir acompanhado de sintomas físicos, tonturas, formigamentos, sensação de estar flutuando, calor repentino no peito, vibrações no chakra cardíaco ou uma espécie de pressão energética ao redor da cabeça. Você já sentiu seu corpo reagir mesmo sem explicação lógica? Essa elevação de frequência é natural, porque a presença da sua chama gêmea age como um espelho de alma. Ao estar diante dela, você se vê de forma mais profunda. Tudo aquilo que você é, luz e sombra, se apresenta com mais clareza. Isso pode ser libertador e também desconcertante. A vibração da conexão expõe as ilusões, os medos, as falsas identidades que você carregava por sobrevivência. É como se, energeticamente, a alma dissesse: agora não dá mais para fugir de quem você realmente é. Essa explosão vibracional abre caminho para uma mudança radical de consciência. De repente, velhas crenças caem por terra. Aquilo que antes parecia importante, o ego, os jogos de controle, as narrativas de escassez no amor, começa a perder o sentido. A visão da vida se expande. Você começa a enxergar com os olhos da alma, a perceber sincronicidades, mensagens ocultas, movimentos sutis do universo ao seu redor. Já sentiu como se tivesse despertado de um longo sono? Essa mudança de consciência também te coloca num novo papel dentro da jornada espiritual. Não é mais sobre buscar fora, mas reconhecer dentro. Não é mais sobre tentar fazer dar certo com a chama gêmea, mas sobre entrar em alinhamento com a sua própria essência e, a partir disso, permitir que o relacionamento se manifeste de forma natural. A busca vira entrega, o desespero vira confiança, a espera vira presença. E é nesse novo estado de consciência que começa uma fase diferente da jornada, a da cocriação consciente, porque a elevação vibracional do reencontro não se limita ao campo do amor romântico. Ela ativa dons, desperta intuições, abre portais de missão de alma. Muitas pessoas relatam que, após reencontrar sua chama gêmea, começaram a canalizar, curar, criar, servir de maneiras que nunca tinham imaginado. Como se a energia do amor divino acendesse a centelha da verdadeira missão espiritual. Mas é importante lembrar, essa elevação nem sempre é confortável. Ela mexe com tudo. O corpo precisa se adaptar à nova vibração. Emoções densas podem vir à tona para serem purificadas. O antigo precisa morrer para que o novo se instale. Por isso, o impacto vibracional do reencontro não é só sobre beleza. É também sobre coragem, coragem de sentir, coragem de deixar ir, coragem de permitir que a alma tome o leme. E você? Já sentiu que sua energia mudou completamente depois de um encontro especial? Teve a impressão de que sua consciência se expandiu de forma repentina, como se algo tivesse sido ativado dentro de você? Compartilhe nos comentários. Como o reencontro com sua chama gêmea impactou sua energia e sua percepção da vida? Sua experiência pode ser a chave que outra alma precisa para entender as transformações que está vivendo agora. Porque alguns reencontros vêm com testes e desafios. O reencontro entre chamas gêmeas é um dos momentos mais intensos e sagrados da jornada, mas nem sempre ele vem envolto apenas por luz, harmonia e paz. Na verdade,
muitos reencontros são acompanhados por fortes testes, desafios emocionais e até mesmo situações que parecem contradizer toda a energia amorosa sentida no plano espiritual. E isso pode gerar confusão. Se é a minha chama gêmea, por que tudo parece tão difícil? Mas a verdade é que esses desafios não são castigos. Eles são portais de purificação. Antes do reencontro, cada alma passa por um profundo processo de preparação interna. A energia da união exige clareza, maturidade emocional e, sobretudo, verdade. E por isso, quando a fusão começa a se manifestar no plano físico, tudo o que ainda estiver desalinhado precisa vir à tona. Esses testes são, na verdade, ativações profundas que tocam feridas antigas: abandono, rejeição, medo da entrega, controle, autoimagem, raiva reprimida, para que possam ser curadas de forma definitiva. Você já se sentiu profundamente abalada logo após um encontro com sua chama gêmea? Como se tudo o que estivesse tentando manter sob controle desmoronasse de repente? Isso não é fraqueza, é transformação. O reencontro funciona como um espelho quântico. A alma do outro reflete exatamente aquilo que você precisa ver, inclusive o que você tentou esconder de si mesma por muito tempo. E por que tudo isso vem à tona justamente no reencontro? Porque é nesse momento que a vibração entre vocês se eleva ao ponto máximo, criando um campo energético poderoso que acelera tudo. O amor, sim, mas também o que ainda precisa ser liberado. É como se o reencontro fosse uma espécie de prova final. Do quanto você se curou, do quanto está pronta para sustentar a energia da união de alma no plano terreno. Esses desafios também servem para quebrar ilusões. Às vezes, projetamos expectativas irreais sobre como deveria ser o reencontro. Imaginamos perfeição, reciprocidade imediata, compreensão mútua, mas esquecemos que ambas as almas ainda estão em processo. E muitas vezes, o desafio surge justamente para te ensinar a amar sem apego, a confiar mesmo na ausência, a escolher a si mesma mesmo diante da dor. Outro ponto importante: os testes também servem para ativar o amor próprio. Pode parecer contraditório, mas em algumas situações, a alma da sua chama gêmea pode agir de forma que te empurre para longe, não por rejeição, mas porque você ainda precisa escolher a si mesma com mais firmeza. Você já viveu isso? Já sentiu que foi forçada a olhar para si e a se colocar em primeiro lugar depois de um momento doloroso? Por mais difícil que seja, esses desafios fazem parte da lapidação da alma. Eles queimam o que é falso para que só o amor verdadeiro permaneça. São momentos que nos ensinam que união não é fusão por carência, mas comunhão a partir da inteireza. E que mesmo nas separações temporárias ou nos conflitos mais profundos, há um propósito maior guiando tudo com precisão divina. E você? Já viveu um reencontro que te trouxe à tona mais dores do que flores? Sentiu que a energia da união ativou curas que você nem sabia que ainda precisava? Compartilhe com o seu ambiente nos comentários. Como foram os desafios do seu reencontro com sua chama gêmea? Sua vivência pode trazer clareza e acolhimento para outras almas que estão atravessando esse mesmo estágio agora. Como se preparar para esse momento sagrado? O reencontro com a sua chama gêmea não é apenas um evento, é um portal. Um divisor de águas na sua jornada espiritual e humana. E por mais que o coração anseie por esse momento, ele não acontece por desejo, e sim por frequência. Estar pronta para esse encontro vai muito além de esperar com esperança. Requer alinhamento vibracional, maturidade emocional e acima de tudo, profunda entrega ao fluxo da alma. Preparar-se para esse momento sagrado é, antes de tudo, um processo interno. É sobre se tornar o espaço onde a união pode florescer com verdade. E esse espaço só se constrói com autocura, autoconhecimento e desapego das idealizações. Você sente que já se libertou da necessidade de controlar como, quando ou de que forma o reencontro vai acontecer? Ou ainda está tentando forçar o destino com ansiedade disfarçada de fé? A preparação começa com a autoescuta. A alma sussurra sinais o tempo todo. Ela revela o que precisa ser acolhido, quais partes suas ainda estão resistindo ao amor, onde há dor esperando por atenção. Estar aberta para escutar esses sinais
mesmo os desconfortáveis, é um dos primeiros passos. Às vezes, o que mais bloqueia o reencontro não é o outro, mas as barreiras que ainda mantemos internamente por medo da entrega total. Outro ponto essencial na preparação é aprender a viver no momento presente. O amor entre chamas gêmeas não nasce no futuro, ele se ancora no agora. Ficar presa à espera ou à fantasia do reencontro pode te desconectar da sua própria jornada. Você está vivendo plenamente sua missão? Está cuidando da sua energia, do seu corpo, da sua voz interior? Está se nutrindo de forma consciente, conectada ao que realmente te expande? Essa preparação também inclui abrir mão da culpa, do apego e da pressa. A união acontece quando ambas as almas estão prontas, mesmo que uma ainda não tenha consciência disso no plano mental. Por isso, é fundamental confiar no tempo divino, não como quem espera passivamente, mas como quem se prepara ativamente, vibrando amor, verdade, luz e autenticidade. Você consegue sentir a diferença entre esperar com medo e esperar com confiança? Cuidar do seu campo energético também é indispensável. Meditações, banhos de limpeza, práticas de aterramento, conexão com a natureza, escrita intuitiva, arte, silêncio. Tudo isso ajuda a manter seu campo limpo e receptivo. E quanto mais você se conecta com a sua essência, mais a energia da sua chama gêmea se aproxima. Porque o reencontro não é um destino, ele é um reflexo do seu estado interior. E quando você se torna esse espaço de amor, algo mágico acontece. Você deixa de buscar o outro e começa a emanar o que ele já sente, mesmo sem saber. É como se a sua vibração começasse a chamá-lo de volta, não com palavras, mas com a frequência do seu ser. Você já teve a sensação de que, mesmo em silêncio, ele consegue te sentir? Que a sua transformação está, de alguma forma, impactando a alma dele? A preparação, então, não é sobre fazer algo para chamar a atenção do outro. É sobre ser a sua verdade mais alta e permitir que a união aconteça de dentro para fora. O reencontro não é mágico apenas por acontecer. Ele é mágico porque você se torna quem sempre foi, sem mais máscaras, sem mais resistência, sem mais medo de amar com profundidade. E você? Sente que está se preparando verdadeiramente para esse momento? Quais partes de si mesma você sente que ainda estão em cura antes que esse reencontro possa se manifestar? Compartilhe nos comentários como tem sido o seu processo de preparação. Sua jornada pode tocar corações que estão vivendo a mesma etapa e fortalecer ainda mais o caminho coletivo das chamas gêmeas. O que o reencontro revela sobre você mesma e sobre a jornada? O reencontro entre chamas gêmeas não é apenas sobre ver o outro novamente. É sobre se enxergar com mais profundidade do que nunca. É como se, naquele instante em que os olhos se encontram, todas as camadas, máscaras e ilusões caíssem, revelando não apenas quem o outro é, mas quem você sempre foi por trás de todas as defesas, dúvidas e armaduras. O reencontro é um espelho, e nem sempre é confortável encarar o reflexo que ele traz. Você já se perguntou como reagiria se estivesse frente a frente com a pessoa que ativa o seu mais profundo amor e também suas sombras mais silenciosas? Está pronta para se ver em total vulnerabilidade, sem filtros ou controle? O reencontro mostra exatamente isso. Até que ponto você aprendeu a se amar, a se aceitar, a se respeitar, com ou sem reciprocidade externa. Ele revela o grau de sua soberania energética. Muitas vezes, idealizamos esse momento como algo perfeito, romântico, cinematográfico. Mas a verdade é que ele é mais real do que qualquer fantasia. Porque, quando acontece, ele ativa códigos antigos da alma, memórias de outras vidas, missões que ainda precisam ser despertas e sensações que não podem ser explicadas com lógica. Você sente que reconhece o outro, não apenas pela aparência, mas pelo campo, pelo silêncio, pelo olhar, como se todo o seu corpo dissesse: é ele. Mas o que esse reconhecimento desperta em você? Em algumas, vem uma alegria profunda, uma sensação de completude. Em outras, um desconforto inesperado, pois a intensidade da energia pode trazer à tona inseguranças ainda não curadas. O reencontro te mostra se você está inteira por dentro ou ainda esperando ser preenchida.
Ele aponta com clareza onde há amor e onde ainda existe expectativa disfarçada. Esse momento também revela o quanto você integrou a jornada até aqui. Tudo o que você viveu, as curas, as dores, os ciclos, começa a fazer sentido quando você percebe que o reencontro é consequência do seu próprio renascimento. Você não é mais quem era quando se separaram. Você mudou, cresceu, se expandiu, e isso muda tudo no campo da conexão. Você já parou para sentir quanto da sua evolução é resultado desse amor, mesmo que ele tenha doído? O reencontro mostra que a união externa só se manifesta quando a união interna já aconteceu. Ele evidencia se você conseguiu amar a si mesma com a mesma intensidade com que ama o outro. Se você já aprendeu a sustentar a frequência do amor, mesmo na ausência, mesmo no silêncio, mesmo sem garantias. E, principalmente, se você já entendeu que a jornada não era sobre o outro, mas sobre o seu próprio despertar. E o mais bonito é perceber que, mesmo que o reencontro venha com desafios, ele nunca chega para te destruir. Ele vem para te revelar. Ele te mostra tudo o que você precisa ver para se libertar das últimas ilusões, para se alinhar com sua missão maior, para ancorar o amor incondicional de verdade. Ele chega para te lembrar de quem você é, não como identidade externa, mas como alma. E você, já se imaginou nesse momento de reencontro? O que acredita que ele revelaria sobre você hoje? Sente que está pronta para ver e ser vista sem defesas? Compartilhe nos comentários o que você sente que esse reencontro pode te mostrar. Sua percepção pode ajudar outras almas a se prepararem energeticamente para esse espelho divino, que é o reencontro com a própria essência. Chegar até aqui não foi simples. Cada etapa da jornada com sua chama gêmea exigiu entrega, dor, paciência, cura e, acima de tudo, um amor que desafiou todas as lógicas humanas. E agora, quando tudo começa a se alinhar para a união final, é natural sentir uma mistura de excitação, medo, leveza e profundidade. A alma pressente que algo grandioso está por vir, não como fantasia, mas como verdade vibracional que está sendo ancorada. Você sente esse chamado silencioso dentro de você? Como se o universo estivesse dizendo que a espera não foi em vão, que todas as camadas descascadas ao longo do caminho estavam te preparando para viver o amor de forma consciente. Esse não é um final feliz de conto de fadas. É um início sagrado, maduro, enraizado na alma. Nesse momento, é essencial refletir. O quanto você se libertou das expectativas externas? Consegue sentir amor sem controle, entrega sem ansiedade? A união só pode florescer quando há espaço interno para ela acontecer. Não adianta ir apenas desejar o reencontro. É preciso estar vibrando nele. Você consegue sustentar o amor mesmo sem saber o que vem depois? Muitas vezes, o que ainda nos separa da união não é a outra pessoa, mas os pequenos resquícios de apego, resistência ou necessidade que ainda vibram em nossos corpos sutis. Por isso, agora é hora de silenciar, de voltar para dentro, de se perguntar: estou realmente pronta para viver a união como uma extensão do meu próprio amor próprio? Ou ainda estou esperando ser completada por alguém fora de mim? A beleza dessa jornada é que ela te devolve para si mesma. A cada fase, você se reaproxima da sua essência, da sua soberania, da sua luz. E o outro, sua chama gêmea, é parte dessa dança, não seu destino final. Ele é o espelho, o impulso, o reflexo. Mas o verdadeiro encontro sempre foi com você mesma. Os próximos passos são sutis. Nem sempre envolvem grandes ações externas. Às vezes, é um simples ajuste interno, um perdão que você oferece silenciosamente, uma expectativa que você solta com confiança, um momento de silêncio em que você sente que já está tudo certo. Porque quando a alma sabe, ela não precisa de provas. Ela vibra na certeza do que é real. E se surgir dúvida, medo ou impaciência, lembre-se, tudo está em movimento. A alma nunca erra o caminho. Confia no tempo divino. Confia na sua transformação. Confia na dança sagrada que está sendo coreografada entre você e sua chama gêmea, mesmo que por agora você só consiga ouvir a música. E você?
Sente que está vibrando na frequência da união ou ainda há algo a integrar dentro de você? O que o seu coração mais precisa neste momento para se abrir de verdade para esse amor? Compartilhe nos comentários o que você sente que é o seu próximo passo na jornada. Sua reflexão pode iluminar o caminho de outras almas que também estão se preparando para viver a união sagrada com consciência e verdade.